chinês, as pessoas que são muito assim, uma coisa meio mística. Olha, é da época dos chineses, né? E o Ocidente adotou há uns 30 anos. Só que foi os Estados Unidos que adotou e já fez as modificações. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de abril de 2016. O verbete hoje é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.720. Ele tem 9 páginas, 55 logias e 39 máximos. O tema, espaço protetor, e foi elaborado segundo a especialidade holossomatologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Sônia Batista. A Sônia Batista é uma personagem daqui desse livro, certo? Dos 500 verbetógrafos. Esse livro ainda está disponível para a pessoa que quiser conhecer todo o grupo dos 500, e tem várias pesquisas que se pode fazer aqui dentro, né? As pessoas que pesquisam um determinado tema, enfim. É bem prolífico, é bem bom, né, de pesquisar. A Sônia Barbosa Batista, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Desenvolvimento Urbano e Rural, mestre em Construção Brasileira Natural de Belém, Pará, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2009, docente em Conscienciologia desde janeiro de 2013. O espaço protetor é a infraestrutura multifuncional, aberta ou fechada, qualificada ao abrigo, refúgio, segurança, alívio, saúde, conforto e homeostase da consim, homem ou mulher, em prol da descompressão, desrepressão, liberação, organização, produção, cognição e da consecução proexológica. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da proteção holossomática, o holopensene pessoal da valorização do espaço proexológico, a autorresponsabilidade na higienização holopensênica do ambiente, a expansão da rigidez pensênica no espaço protetor, o holopensene ambiental desassediado, o holopensene da amparologia. Na fatologia, o ambiente otimizado, a evolução consciencial, o projeto executivo embasado no paradigma consciencial, a forma arquitetural afinada às exigências holossomáticas, a função espacial ajustada à consecução da proexis, o layout equilibrado à convivialidade, o design ajustado à produção tarística, o espaço acolhendo o tempo todo as consciências, a observância da relação holossoma-espaço,
a disposição somática gerada pela infraestrutura sadia, a força vital proporcionada pelo ambiente rígido, o bem-estar psicológico motivado pelo lugar confortável, a libertação mental facilitada pelo recinto harmonioso, a contribuição à antidispersividade cotidiana, a demonstração da maturidade consciencial no habitar, a integração do espaço vital ao fluxo cósmico. A gente chama atenção que a fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e aqui durante a nossa tertúlia a gente vai ter oportunidade, né, de discutir os que a gente não leu aqui, não destacou aqui. Na parafatologia, a expansão da parapercepção holossomática no espaço protetor, a facilidade da autovivência do estado vibracional profilático, a troca energética contínua entre consciência, edificação e objeto, a blindagem energética do recinto, a diminuir sadia, estiando o auto e desassédio, a holosfera do espaço protetor refletindo em múltiplas dimensões, o local de vivência do fluxo-refluxo das energias e ordem cósmica, o apoio intrafísico à multidimensionalidade, a ambiência propícia à serenosfera reurbanizadora. No detalhismo, a gente tem 27 máximos, o que constitui um padrão de qualidade para o verbete do ponto de vista do detalhismo, que é assim que vale a pena ressaltar, né? Então é bem detalhado mesmo o verbete. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia, que no contexto da experimentologia, a verbetógrafa enumera 4 principais intervenientes do ambiente construído e as formas de aferição da relação espaço-proteção. Na taxologia, na área da homeostaticologia, a verbetógrafa enumera 69 megapensenes trivocabulares relativos às qualidades ou aspecto do espaço atuantes no bem-estar holossomático, agrupados na ordem crescente de sutilização dos veículos conscienciais, cuja repercussão são interveiculares. Na conclusiologia, a gente chama também a atenção de um confronto aí que ela coloca muito interessante, que é a questão, né, dessa construção do âmbito da historiologia e uma possibilidade de uma herança arquitetônica do século XXI, com o objetivo de transformar o planeta hospital em planeta escola, né? Isso é bem interessante, esse cotejo aí. Na remissologia, nós destacamos a arquitetura inclusiva, arquitetura verde, autorresponsabilidade espacial, ergonomia proexológica, intervenção espacial cosmoética e viveiro evolutivo. O espaço protetor resulta do trinômio arquitetura, inteligência evolutiva, holopensene das consciências, em prol da higiene holossomática e do desempenho interassistencial na Reurbex. Você consegue avaliar a qualidade dos espaços vivenciados? Pretende produzir ou habitar espaços protetores? Por qual razão? Na bibliografia específica, a autora contribui com 14 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Hagnin e Socorro Frazão. Moradia, ambiente, edificação, blindagem, antiassédio, inteligência, arquitetura, proexogenia, bioedificação, antidispersão, infraestrutura, reurbanização, antibagulhismo, assistenciocracia e cosmoeticocracia, anticontaminação, tecnopensenidade, holossomatologia, harmoniologia e prevenciologia.
Sônia, você como veterana, né, nos verbetes, aí, na verbetografia, a gente vai repetir, né, uma pergunta que você já deve estar prevendo. Que é assim, a gente sempre começa pedindo ao verbetógrafo do dia para fazer um cotejo por que ele decidiu fazer esse verbete, embora a gente saiba pela tua bio, né, mini biografia, que você é uma arquiteta, então a gente já presume assim algumas relações, mas deve ter alguma coisa mais específica. E a gente gostaria de saber. Todos, não posso deixar de agradecer a presença, né, de todos, de terem priorizado essa tarde para incrementar aqui o debate. E a função do verbete, inicialmente, aproveitando que eu estou cumprimentando, é um convite à reflexão. Isso foi um autoenfrentamento que eu fiz, tanto profissional quanto pessoal, não é? Eu acho que, como profissional da indústria da construção civil, eu tenho responsabilidades ao conhecer o paradigma consciencial e tentar, não é, implementar o que eu estou aprendendo. Então, eu vejo que a arquitetura ainda está muito... o centro ainda é o lucro. E eu acho que eu tenho essa responsabilidade em começar essa reflexão, pelo menos eu comecei já, de que o centro tem que ser as pessoas, não é? E o que é que acontece? Tem algumas... foi difícil esse autoenfrentamento por causa dos condicionamentos, né? Esse verbete demorou quase 2 anos para ser concluído. Para eu estar aqui, entre a aprovação e eu estar aqui, demorou quase 2 anos. Por quê? Porque eu precisava fazer N reciclagens. E não era só na profissão. Eu me descobri que eu tratava muito mal a minha casa. Então, para fazer todas essas reciclagens, leva tempo, não é? E aí, também, como arquiteta, eu estava muito condicionada ao modernismo, né? Le Corbusier, só ver a função, a produção. E eu comecei a perceber que não era bem por aí. Aplicando o paradigma consciencial, a gente tem que se relacionar com todos, né? Inclusive com a nossa casa. Ela é um imóvel. Eu estou falando casa porque fica mais perto da gente, né? Mas qualquer edificação é um imóvel, mas ela interage com a gente, né? Um paradoxo, né? Pois é. Então foi isso que eu descobri, porque eu tratava a minha residência como uma máquina de morar. É a síntese de Le Corbusier, né? Máquina de morar. Então tudo tem que estar muito funcional para você pegar, usar e jogar, praticamente jogar fora. Faz a manutenção porque é necessário, né? Mas a gente não pensa na casa como um coadjuvante evolutivo, né? Ela pode ser até uma máquina de morar, como o nosso soma é uma máquina de habitar. Só que tem que ser, como você falou, bem cuidada, né, para não prejudicar tem mais gente, um pouco, né? por isso que eu digo, tem traços pessoais minhas que eu tive que, se não reciclar, pelo menos me aperceber. Entendi. Porque é assim, da forma como você cuida da sua casa, você também interage com as outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, esse é meu ponto principal. Então, eu percebi que a casa é um apoio. Ela faz tudo isso que está na definição. Ela é um abrigo, é um refúgio, é a segurança, é o alívio, é a saúde, o conforto, a homeostase. E em prol do quê? Da descompressão, da desrepressão, da liberação, da organização, da produção, da cognição e da concepção proexológica, que é o mais sério. Então, eu nunca tinha pensado como profissional e nem como pessoa, né, como usuária da edificação, dessa forma. Mas o que é que está por trás disso? São as minhas reflexões do paradigma consciencial. Então, a casa é muito, muito mais do que simples abrigo. Então, eu gostaria de convidar a todos para essa reflexão, porque foi difícil para mim. E quem sabe, né, eu consigo sensibilizar as pessoas para que, pelo menos, comece a pensar no assunto. E tem umas perguntas assim que eu até reservei. Sentimos-nos à vontade em nossas casas? Desfrutamos de boa saúde?
dormimos e descansamos durante a noite. Então, quando a gente não consegue responder sim, e um sim bem, tem qualquer coisa errada. A sua casa representa o seu estado também. Há uma interação. Você reproduz aquele ambiente e o ambiente também interfere em você, né? E aí eu estou pensando agora, teve no verbete Arquitetura Inclusiva, no final da apresentação, você me pergunta como é projetar com paradigma consciencial. E já estava no finzinho, não podia nem me estender muito, não respondi completamente, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então responde agora, você pode responder. Já disse um pouquinho, considerando, né, o espaço como o que eu coloquei aqui nos mega prensenes. Espaço, corpo expandido, que é a extensão do nosso corpo. Eu ia colocar espaço, extensão consciencial, que eu acho ótimo, mas já tinha no verbete da Dulce Dal, né? Então eu não queria repetir, mas é um corpo expandido. É um micropaís consciencial, porque ali está todo o seu universo, ele abriga seu universo consciencial, né? Ele é a terceira pele. Nossa primeira pele é o corpo, a segunda pele é as roupas, que a gente não fica sem as roupas, né? E ele é a terceira pele, nossa terceira pele. Ele é um suporte existencial, ele é um coadjutor evolutivo e é um mega desafio conseguir um espaço na concepção do que eu estou propondo aqui. Então, mas esse verbete, aproveitando, não tem a intenção de esgotar o assunto, simplesmente levantar o véu, começarmos a pensar diferente. São novas sinapses que nós temos que fazer para encarar o espaço de outra forma. E aí, a questão dos meus altos enfrentamentos, né? Eu observei traços meus, rigidez, né? Então, o que eu aprendi na faculdade é que tem que ser aplicado ali no projeto. A falta de sinapse em aplicar o paradigma consciencial, então, tive que fazer um esforço enorme para ter algumas sinapses, começar a pensar sobre o assunto. Eu fiquei desanimada porque meus colegas não têm interesse em discutir esse assunto, né? Os colegas do meu trabalho, é como se não precisasse. Para que isso? Né? Isso é uma coisa assim lá para o ano 3000. Então, vamos tratar agora primeiro da nossa sobrevivência, vamos fazer o que está, que é mais fácil, não podemos perder tempo. Então, eu vi essas reações e aí fiquei sozinha, pensar. E também um pouco de pusilanimidade, porque exatamente, é como se eu estivesse falando sozinho e como se eu estivesse assim, querendo muito. Né? Mas eu acho que pensar não ocupa espaço. Não compromete, né? Não compromete. Nem ocupa espaço, né? Então, vamos começar a pensar isso. Então, como é que surgiu o verbete, que é os bastidores, né? Pensar bem, né? Que não compromete, né? Porque você pode pensar sim, mal, aí pensar bem, mas o caso aqui, né, é o verbete, né? Pensar diferente. É isso que é a minha proposta, não é? Vislumbrar situações que a gente realmente está na robótica aí, os profissionais estão assim, quer dizer, aí nós, profissionais da indústria da construção civil, porque eu não envolvo só o arquiteto, é o engenheiro, o fabricante, né? O construtor, todos estão envolvidos nesse karma aí, se a gente não conseguir. É um karma que nós vamos deixar, né? Então, eu prefiro tentar limpar a minha ficha evolutiva, né? E como é que surgiu esse verbete? Eu estava fazendo o verbete Arquitetura Inclusiva e me deparei com a arquitetura do medo, a arquitetura da segurança. Porque esse tipo de projetar para a segurança inviabilizava muitas soluções da arquitetura inclusiva, porque tinham que criar muitas barreiras. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Porque você sabe, segurança, medo, essas coisas são coisas que eu trabalho, que eu estou estudando, né? E eu porque queria escrever isso. Mas não estava achando muito adequado para a enciclopédia, esse termo, né? Aí eu conversei com a professora Dulce, num cafezinho ali, a gente tinha, depois andando, vai falando, o que é que você quer falar? Aí eu falei, ela fez assim, espaço protetor. Aí eu tive aquele banho de energia, eu disse, é esse.
Mas o problema na definição, quando foi aprovado, o foco era na segurança. Protetor, eu estava confundindo protetor com a segurança, né? E aí o verbete não andava, não estava satisfeito. Eu tenho assim, umas coisas que eu não sei explicar, mas eu sei quando está na coerência, está no veio, sabe? Está no fluxo, e eu não estava gostando daquilo. Então, resumindo, eu fiz esse verbete 4 versões. Porque eu não conseguia, e já tinha toda a minha pesquisa preparada para segurança, eu fiz até aqui no holociclo. Então, para desassediar, o que é que aconteceu? Eu tive que aprovar outros 2 verbetes. Espaço sindrômico, porque só tem as coisas que eu já estou concluindo, e só tem coisas assim que prejudicam, é o contraponto a esse verbete, né? E a segurança cosmoética, porque aí eu vou tratar a questão da segurança. Então, depois que eu consegui tirar do verbete que eu tinha, as versões que eu tinha escrito, tirar essa parte, aí já ficou limpo. Aí eu disse, bom, tá, agora eu acho que sai. Mas a especialidade era intrafisicologia. Eu não estava achando coerente o que eu escrevi com a especialidade. Aí eu disse, poxa, e agora? Aí, depois da TENEPS, veio assim, holossomatologia. Aí eu disse, pronto, é isso. É isso. Então, aí eu consegui concluir o verbete, né? Então, vamos lá. Vamos lá? As primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. Estrangeirismologia, página 6, 4ª e 5ª linhas, deve ser na virada. Qual é o ponto de vista da verbetógrafa quanto ao upgrade do Feng Shui? Do Feng Shui, funciona realmente na harmonização das energias domiciliares? Olha, na minha vivência, funciona. Inclusive, quando eu fiz a reforma do meu apartamento, uma colega que é especialista nisso, ela pediu, porque assim, eu queria desmistificar um pouco, eu acho que é mais assistencial, desmistificar um pouco o Feng Shui, né? Então, todos sabem que é uma maneira de projetar chinesa, 4.000 anos, né? E aí eles observaram a natureza e foram projetando de acordo com as observações da natureza, né? Mas aí veio para o Ocidente. E aí, principalmente os Estados Unidos, adotou, virou modismo, mas alterou um pouco a essência dos chineses, né? Então, a gente tem um pouco deturpado. Até a questão, assim, eu gosto mais quando leva em consideração os pontos cardeais, porque os pontos cardeais é no mundo todo. Mas tem escolas que usam só a questão da entrada da porta. Então, entrou na porta, aí você bota lá o baguá, e aí localiza os pontos que devem ser tratados, zoneados, né? Que é a família, saúde, etc., trabalho, etc., etc. Então, mas o que é a essência? Óbvio que você tem que saber questões práticas, mas a essência é você se identificar, você desenvolver a sua sinalética, você seguir as suas intuições. Porque quem conhece mais a sua casa é a pessoa que está morando lá, que é a proprietária da casa, né? Então, tem que considerar essas intuições. Então, eu fiz a reforma no meu apartamento e eu mesma fui ambientando. Aí, quando eu fui mostrar para a amiga arquiteta da Intercampo também, a Silvana, aí ela fez, Sônia, você já resolveu todos os problemas, porque eu segui a minha intuição. Então, é a questão do insight, é a questão de você entrar em contato com aquele momento. Então, o Feng Shui, para mim, funciona. Só que tem muitas situações que foram determinadas 4.000 anos atrás. Então, tem muito misticismo, ainda tem alguma coisa de misticismo, mas se você pegar a essência, o que é o equilíbrio do Feng Shui, eu até anotei aqui, guardar as boas influências do lugar, reduzir os efeitos das influências nocivas, implementar curas. Então, quando você não está se sentindo bem naquele ambiente, você procura se aperceber. Primeiro, entrar em contato, fazer um acoplamento ali com aquela situação. E depois, eu encontrei, durante as pesquisas, por isso que eu
coloquei isso no verbete, esse livro aqui, o grande livro da casa saudável, né? Então, ele também trabalha a questão do local, a questão das energias do local, a questão do eletromagnetismo, a energia imanente do solo, do cosmos. Então, eu vi que isso já é um estudo mais aprofundado. Esse aí é mais científico, né? É mais científico, tem muitas... Esse livro tem horas que é até cansativo, porque tem muitas experiências, descrição de experiências, certo? Mas tem até um vídeo no YouTube, uma palestra de mais de 1 hora, do Mariano Bueno, que ele explica uma coisa assim bem sintética, e você consegue compreender a essência do que você deve prestar atenção para ter um ambiente equilibrado. Mas assim, a base dele é só controle, é só adaptação da casa às energias, as energias da natureza mesmo, né? Sim, mas ele fala do eletromagnetismo natural e artificial, sim. Né? Então ele faz esse contraponto. Eu gostei muito desse livro. Eu li. Eu também. Quando eu li nesse livro que, por exemplo, às vezes você tem dentro da própria casa. Eu tinha dentro da minha casa, com toda a sensibilidade minha eletromagnética, a televisão dava de fundo, dava de parede e meia com o meu quarto de TENEPS. Quando eu li esse livro aí, na mesma hora eu mudei o móvel, né, que estava a televisão, para a rua, porque era um contrassenso meu deixar. Mas assim, o que eu estou te dizendo é que, pelo que eu entendi, esse livro aí, ele é mais... Assim, é científico mesmo. Ele mede, por exemplo, de energia, de eletromagnetismo da Terra com aparelho... Mas é exatamente isso. Ele está comprovando o que os chineses já diziam. Por exemplo, eu mudei também a posição da minha cama, depois que eu li o livro. Porque ele diz que o melhor é o norte e sul, para colocar a cabeça. Aí eu coloquei a minha cabeceira para o norte. E outra coisa, tinha um conduíte, né, com eletricidade atrás da minha cabeça. Então, também é ruim, porque mesmo desligados os aparelhos, a não ser que você desligue toda a fiação da casa, né, naquele quadro, no disjuntor, você está tendo energia ali. Aí ele até sugere, inclusive tem no YouTube, como fazer isso. Tem aparelhos específicos para desligar só do quarto. Entendeu? Você não vai desligar a geladeira, né? Então, ele dá soluções. O eletricista que eu chamei, ele fez isso. Eu tenho um disjuntor dentro do meu quarto, que desliga lá no disjuntor geral. Então, eu desligo dentro do meu quarto, ele desliga lá no Pronto, então, eu durmo é exatamente sem isso que ele prescreve, exatamente isso. Então, eu já não tinha televisão no meu quarto, não tinha rádio, relógio, eu não tinha nada, era só a cama mesmo e pronto. Mas ainda tinha esse problema. Então, eu fiz, porque ele até diz, ele pega coisas antigas, por exemplo, a questão do norte e sul, isso aí ele tirou dos romanos. Por isso que eu coloquei na culturologia a questão, que são culturas que eu tenho identidade, os celtas, os chineses, os romanos. Eles já tinham essa observação. Os romanos só implantavam uma edificação, uma cidade, depois que vários meses, lá as ovelhas, acho que é ovelhas, elas comiam da coisa, e depois sacrificavam e viam como é que estava o fígado. Então era, se tivesse com fígado bom, porque o local era bom para a implantação. Então, através da vivência, da tentativa e erro, essas culturas, elas realmente eram mais, na minha opinião, eram mais sábias, porque elas tinham parceria com a natureza. Elas percebiam a natureza, exatamente. Né? Pelo menos olhavam e respeitavam os sinais da natureza. O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos cada vez mais distante da natureza. Nós estamos cada vez mais artificial. Nossas soluções são muito high-tech, né? Como eu coloco ali. Então, isso aí vai nos prejudicar muito, porque nosso organismo, o ser humano, a evolução demora milhões de anos. Então, nossa evolução, nossa capacidade de adaptação é muito lenta. Mas a tecnologia é muito rápida. Então, você não sabe como é que você vai ficar. Então, aí surgem 1000 doenças, como você próprio já defendeu 2 verbetes aqui, né? Que eu já estou tratando lá no espaço sindrômico, que, assim, câncer,
né? Aquelas cefaleias, aquele mal-estar, vestígio, coisas assim difusas que você tem tudo. Aí vai para o médico. Aí, não, porque isso aí é uma virose. Não, porque isso aí você está com alergia a alguma coisa. Então, porque ninguém tem essa informação. Quem paga o pato sempre é o sistema nervoso. Você sistema tá nervosa, nervoso, né? Você está precisando de tomar remédio para ser tranquilizante. Então, assim, objetivamente, Sônia, responsabilidade Sônia, eu acho que o Feng Shui funciona, porque eu já experimentei. Agora, com critério, né, com crítica, porque você não vai pegar, bota um cristalzinho ali para tirar as energias negativas. Não é assim que funciona. Não, você entende. A parte mística do negócio não é a parte mística você tem que ter critério. Agora, né? eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Porque certo. Você falou assim, para mim funciona. Mas veja só, eu não sei se eu entendi direito, Sônia, certo. mas quando a sua amiga foi lá, você já tinha resolvido tudo com o seu parapsiquismo. Sim. Então, a importância do Feng Shui é para quem não tem o parapsiquismo, porque se você tem o parapsiquismo, tem as suas sinaléticas já mapeadas, e tem um pouco de leitura, é claro, né? Você mesmo consegue, pela sua sensibilidade, já ver como é que funciona tudo aquilo ali. Concorda comigo ou não? Concordo. Porque quando você falou assim, não, eu acho que para mim funciona, me parecia antes, você tinha chamado alguém e depois você... Não, e não foi. Você resolveu tudo com o seu parapsiquismo, e daí aquela questão que a gente sempre tem em relação ao holossoma, que a consciência está acima de qualquer veículo. Né? Só que nesse contexto, foi assim, anos antes, né, de eu conhecer a Conscienciologia. Não, mas eu não sabia nada da Conscienciologia, foi questão de intuição mesmo. Não, então, mas o parapsiquismo todos nós temos. Isso, né? eu ia te falar, não precisa de conhecer a Conscienciologia. Todos nós temos, mas veja, tem situações ali que eu comprovei, claro, o parapsiquismo predomina, mas os chineses também usavam isso. Mas o chinês, é a questão da energia. Gente, o chinês domina a energia completamente. Pois é. Quando eu estive na China, eu fui num centro de saúde lá, um posto de saúde, não é centro, não é esse centro que a gente tem aqui. É como se fosse um local de estudo deles lá, que eles atendiam aos visitantes e tal. E eu fui examinada por um deles lá. Ele passou a mão assim, olha, Sim. eu senti toda... Ele trabalhou com energia, ele identificou metade das coisas que ele falou para mim pela energia. Então, eles têm um domínio da energia. Por isso eu acho que o Feng Shui, feito por eles, assim, trabalhado por eles, eu acho que tem o seu valor. As inovações dos americanos. Então, o que está em jogo aí? Natureza e o parapsiquismo, a questão da energia. Não é? Todos nós podemos fazer isso. Só que precisamos ser ainda alfabetizados, porque na época não estava alfabetizada. Tudo bem então, gente? Uhum. Na Fatologia, página 7, 10ª linha. Como fazer para otimizar a proteção ao edifício doente, no qual podemos estar morando ou trabalhando? Exatamente, é o que eu estou abordando no próximo verbete, que é a síndrome do edifício doente, a síndrome relacionada aos edifícios. Não é só a síndrome do edifício doente, tem outras síndromes que estão envolvidas no edifício. Essa síndrome do edifício doente, basicamente, ela é originada por uma bactéria, Legionella. Eu acho que o nome da bactéria é essa. E ela foi descoberta assim, há uns 30 anos, que muita gente estava morrendo no edifício e não sabia por quê. Aí foram pesquisar, qual era o problema? Era o ar-condicionado, que não era feito as devidas manutenções, né? Porque tem aquela manutenção mensal, que você tem que lavar o filtro, cuidar do filtro, mas ar-condicionado central você tem, de 6 em 6 meses, você tem que fazer. Mesmo os nossos ar-condicionados de parede, temos de 6 em 6 meses desmontá-lo, limpar todo, e para poder a gente evitar esse tipo de problema, né? Então, depois que morreu muita gente, é que começaram como é aquele órgão mundial que trata da saúde? Organização Mundial da Saúde? Pronto. Aí oficializou essa síndrome, né? Então, todos sabem como ocorre e o que é que tem que fazer. Só que você sabe que é difícil as pessoas se darem conta que o ambiente edificado precisa de conservação, precisa de manutenção. Né? Então, faz de conta, não está vendo, faz de conta
que não está acontecendo, mas aí as pessoas, porque não é só essa bactéria, outros ácaros, outras coisas, isso né? eu ia te perguntar. Não é só, essa é que causa É a a morte. básica, a básica. Exatamente, causa a morte mesmo. Mas tem ácaros, tem bactérias, tem vírus, tudo que pode ser o Tem ar-condicionado. o volátil, como é que chama? Esqueci agora, não sei o que é volátil, Sim. a volatização Que da estão nos parte materiais. química, Dos materiais de cria. construção, exatamente. O ar-condicionado central potencializa. Aí nós vivemos praticamente no ar-condicionado, né? Pois é. Aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, quando não é quente, é o frio, né? Nós no Nordeste também, né? Então, eu não estou dizendo que o ar-condicionado é digamos assim, uma situação que deve ser evitada. Não, mas ele tem que ter manutenção. Tem que ter atenção a isso. Estou tentando ver aqui não estou lembrando o nome do volátil. Como? Isso, composto orgânico. Inclusive, foi um verbete que você defendeu. Mas eu não me lembrava o nome. Composto orgânico volátil. E no verbete... que é o que exala do Sim. material químico. Sim. E tem mais uma coisa, material químico, eu li no artigo, que nessa última década, aumentou a intoxicidade mais de 20% do que era antes. Então, assim, e a responsabilidade dessa é nossa mesmo, porque Sim. as pessoas adoram as coisas brilhantes. Então, as coisas brilhantes as fórmicas, são laminados, são mais... tem que ter mais verniz. Sim. As coisas mais maleáveis, de borracha, as tintas, de PVC, né? Tudo isso tem muito mais química do que antes. Então... ninguém quer caiar a casa, né? Colocar cal na casa. Tem que ser tinta plástica. Aí o que acontece? A tinta plástica, ela impede a ventilação da parede, não é? Então, porque a construção, tudo é feito assim muito rápido. E aí a construção tem muita água. Então, se você coloca uma tinta plástica, fica lá tudo dentro. O que é que vai ter? Proliferação de micro-organismos, não é? Então, se você coloca cal, e tem cal de boa qualidade, né? Você deixa respirar a parede, ela troca com o ambiente. Então, evita esse tipo de situação. Mas as pessoas querem coisas cada vez mais modernas, mais, né? Tudo up. Então, o que é que acontece? A gente está cada vez mais se intoxicando. Vamos continuar aqui. Fatologia, página 7, 15ª linha. Como e onde se obtém a certificação da edificação saudável? Tem várias certificações que podem ser obtidas. Tem vários organismos internacionais que eles certificam, o profissional vai lá, faz todo um treinamento, e aí são certificados. Deixa eu ver se eu me lembro. Tem o líder, tem o... esqueci os outros, mas tem vários. Inclusive, no Brasil, um tipo de certificação é a da energia, né? Nós, na como é o nome da... a Eletrobras tem a certificação em relação só à energia, mas... Estou pegando a cola aqui com o meu colega. Não, pois o Fernando, eu estou falando com ele para ele ficar com o microfone. Mas digamos assim, a Prefeitura de São Paulo também tem certificação. Então, tem N certificações. Mas qual é o problema que eu vejo nisso? Todas têm são parciais. Então, tem alguns critérios que eles analisam e aí certificam como uma edificação saudável. Mas acontece que tem N outros critérios que não são levados em consideração. Então, esse é que é o problema, é que não há uma cosmovisão. Existe uma parcialidade na situação. E tudo isso é pago, né? Então, tem arquitetos que fazem trabalham nessa área, mas, assim... certificam que aquela edificação é saudável, mas tem alguns critérios que não foram considerados. Então, por exemplo, esses critérios mesmo que nós estamos discutindo aqui, né? Não entram em conta. Não entram em conta. Quase que não aparecem, porque,
também, né, não interessa muito. Porque a indústria da construção civil é muito financeira, né? O lucro financeiro, o lucro... Agressiva financeiramente. É, muito, muito. Na paradoxologia, página 9, segunda e terceiras linhas, favor nos explicar melhor o paradoxo de 4 paredes e teto poder ser, para Consim, o espaço mais importante do mundo. Isso aqui é para reforçar, eu li até eu acho que nesse livro aqui, a ideia de conforto, do Aloysio Schnitt, que é daqui do Paraná, e ele diz exatamente isso. Por quê? Porque o homem precisa de uma proteção. Então, pelo menos 4 paredes, nem que seja 4 pilares e uma tenda, um teto, ele precisa. Teve uma experiência relatada, eu penso que foi no livro As Casas que Matam, que, assim, na época da Segunda Guerra Mundial, não tinha lugar para colocar todos na enfermaria. Então, colocaram do lado de fora uns doentes. Os mais graves, aí colocaram assim uma tendinha, uma cobertura na cabeça dele. E os menos graves ficaram ao relento. E no dia seguinte, os que ficaram ao relento, que eram os menos graves, estavam quase todos mortos. Então, chegaram à conclusão que, pelo menos, uma cobertura durante a noite, você tem que ter na cabeça. Então, a proteção é fundamental. Esse tipo de proteção é fundamental. Interessante essa pesquisa. Pois é, eu li isso e eu achei interessante, por isso que eu coloquei, porque é para reforçar a valorização do espaço, né? Nós não valorizamos. Isso aqui é apenas uma coisa muito, muito elementar. Mas nós que precisamos fazer coisas mais complexas, nós precisamos valorizar bastante a questão do espaço. Rever realmente, ressignificar o que nós pensamos do espaço. Porque espaço, tempo e consciências são elementos fundamentais para a nossa proex. Nós só valorizamos muito o tempo, né? Ainda tem, porque o tempo não volta, né? Aí, porque o tempo eu tenho que me organizar para não perder tempo. Só que esquece do espaço. O espaço tem que ser valorizado tanto quanto o tempo. Até porque ele aproveita o tempo, ele melhora, se bem organizado, se bem projetado, ele valoriza o teu tempo. Não é? O tempo não passa, não volta, porque ele está sempre presente, né? O que você faz agora vai perpetuar. Parabéns, Sônia, para o verbete. Obrigada, Terezinha. É que estava falando espaço e eu recordei assim do fato. Pessoas que moram muito tempo em apartamento, né? Que ficam em espaço fechado. Elas são pessoas que têm muita dificuldade depois de morar em casa. Tem muita gente que não consegue morar em casa. Recentemente eu me mudei de apartamento para casa e quanto é a questão, parece que é um espaço mental mesmo, que a pessoa cria de proteção, né? Aquela questão. E eu vi a dificuldade, assim, né, de me adequar, né, até de sentir a questão da segurança, né? Como que tu vê essa questão? Ela é mais mental mesmo, porque a gente fica ali preso a um espaço? O que seria exatamente? Eu vou aproveitar a tua pergunta para explicar a citalogia, citaciologia. Eu achei bastante profundo o que ela colocou e depois a gente desenvolve mais. A cada nova mudança em nossa concepção do espaço, ocorre também uma mudança correspondente em nossa concepção do universo e, portanto, de nosso lugar e papel nesse universo. Em última análise, nossa concepção de nós mesmos está indelevelmente ligado à nossa concepção do espaço. Então, a Margaret Winter, ela é uma escritora austríaco de ciência, história e cultura de física. Ela é assim, bem da área da física, mas ela está estudando, ela escreveu até o livro O Espaço de Dante à Internet, e ela até faz umas analogias com hiperespaços, né? Então, veja, a cada vez que a gente muda a nossa concepção, você estava se sentindo super tranquila, super protegida, que é uma pseudo-segurança, né? Você sabe que no apartamento também pode haver várias situações iguais à casa,
né? Então, mas você, como mudou para um espaço que tinha mais liberdade, estava se sentindo mais sozinha, você tem que ressignificar essa sua nova realidade. E aí você vai observar que você tem coisas positivas nessa mudança. E quando você observar que talvez as mudanças sejam até mais positivas do que as que você tinha lá, não é? Você já vai ressignificar isso. E você vai gostar, vai ser difícil depois você voltar para um apartamento. Então, E eu percebi como uma substituição, nesse momento que eu me dei por conta assim, da liberdade, de poder se movimentar mais. Hoje eu já estou com essa ideia. Agora, eu acho muito mais difícil eu conseguir morar num apartamento hoje, novamente. sim, porque né? você sair da liberdade de seus movimentos, até assim, um mínimo. Eu vou gastar menos energia, menos água, né? Eu não vou pagar condomínio. Você sair dessa liberdade, dessa autonomia, para voltar de novo, para viver em comunidade, você ter que respeitar regras, aí vai ser mais difícil. Exatamente. Não é? Então, Isso. tudo depende de como você a sua concepção, é um pouco mental mesmo, do seu espaço intraconsciencial. Aí você vai relacionar com o espaço extraconsciencial. Agora, hoje em dia tem a questão da segurança, né? Porque tem Sim, lugares que não dá para você morar fora de condomínio, nem que seja um condomínio horizontal, né? Tem a você questão... mora em casa, mas mora em condomínio por causa da segurança. Agora, tem lugares, aqui em Foz do Iguaçu, tem alguns locais que você ainda consegue. Não, eu concordo com você. Isso é um ponto bem um ponto, relevante. É terrível isso. Mas, veja, no verbete que eu estou escrevendo, segurança cosmoética, eu estou vendo que o fato de você ter hipersegurança, toda a segurança, mesmo que seja assim bem avançada, tipo um bunker, você produzir um bunker, você não está seguro. Não, com certeza, tenho. Então, por isso que eu estou colocando o cosmoético, porque precisa também a questão do holopensene, desse envolvimento. Então, tudo é relativo. Você vai se precaver, você não tem um controle de tudo. Não, eu concordo com você. Mas você vai se precaver, você vai fazer o seu máximo. Mas não, estar num apartamento ou num condomínio não quer dizer que você... Não, eles podem controlar todo o condomínio. Sim. É uma falsa, às vezes, falsa sensação de segurança. Exatamente, é uma pseudo-segurança. Por quê? Porque depende, essa segurança aí toda montada, que é caríssima, que é uma indústria da segurança Também que nós tem uma temos, indústria da né? segurança. Depende de quê? De pessoas, depende do porteiro, depende do condômino obedecer aquelas regras. E as pessoas, às vezes, não querem isso. Tem umas coisas assim que a gente vê, que a gente tem uma pseudo-noção. Uma vez eu vi uma entrevista de um repórter com um prisioneiro que era assaltante. E ele estava dizendo que o que ele preferia eram casas de muro bem alto, porque ele ficava com certeza muito tempo observando aquilo, até ele ver todo o movimento da casa, depois ele pulava para lá e ele ficava seguro, porque não tinha ninguém vendo lá de fora. Perfeito. Aí eu falei assim, caramba, é tudo que a gente achava que era seguro, né? Então, assim, ó, aí o ideal qual seria? Botar um muro todo em grade, todo vazado para você ver. Mas a gente, assim, ó, é tão contra a nossa intuição que a gente não admite muito isso. Né? E também assim, gente, eu vi uma entrevista também, eu não sei a análise geral assim das pessoas mesmo. que trabalham com segurança, o que eles pensam, né? Pronto, neste verbete você me fez lembrar uma outra situação. Antigamente as casas eram porta e janela para a porta, né? Então havia interação, as pessoas iam para a rua conversar, tinha uma pracinha tal. E aí a segurança era maior, porque havia a vigilância, a interação entre as pessoas. Hoje em dia, por causa do número de garagens que nós temos que ter nos apartamentos, 3 garagens para um apartamento, não sei o quê. Então, temos níveis de garagem, o muro fica enorme, e aí o quê? Isola completamente aquela comunidade que mora ali da rua. E aí a insegurança fica muito mais forte, porque você não tem nenhum contato visual, você não tem nenhuma interação. Se você passar... Eu vi até foi um livro que até que Regina Neves me deu. As ruas em Boa Viagem, no bairro que nós moramos, assim, são paredões de um lado e do outro. Você tem receio de passar, porque se te acontecer alguma coisa, você grita e ninguém vê.
porque os porteiros não vão sair, não é? E não tem ninguém para chamar. Então, essa falta de interação, o que é que eu estou chegando à conclusão? Essa falta de interação é que aumenta a insegurança. E a que você ouviu do prisioneiro está perfeito, é isso que eles dizem mesmo. Gente, agora a gente tem muitas perguntas aqui. Vamos agora dar uma andada aqui nas perguntas. Para a fotologia, página 7, penúltima linha. Poderia aprofundar sobre o palco, a libertação de interprisão grupo kármica? Na página 7, penúltima linha da parafatologia. Certo. Achou? Não. Parafatologia, página 7, penúltima linha. Aprofundar sobre o palco, a libertação de interprisão grupo kármica. Qual foi o meu raciocínio? É óbvio que qualquer local que nós estamos, no intrafísico, nós estamos vivenciando, pode ser um palco a libertação de interprisão grupo kármica. Afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando para as reconciliações. Acontece que se você está num espaço protetor e que você tem uma energia equilibrada, você está bem holossomaticamente, você facilita essa convivência, essa interação. E aí você, teoricamente, né, eu acho que, pelo menos quando eu estou bem, eu fico mais predisposta a fazer assistência e a interagir com as pessoas, tenho mais paciência. Olha, vou pegar 2 perguntas de 2 teletertulianos e vou fazer uma vez só para você, não que sejam iguais, mas está no mesmo tópico. Certo. Na ortopensatologia, um teletertuliano te pede para comentar a pensata 2, escritório. E a outra teletertuliana pede para você comentar a terceira ortopensata. Qual a atitude do espaço que você ocupa na vida intrafísica, diminuta ou enorme? E aí ela te faz uma pergunta. Qual, na opinião sua, verbetógrafa, seria a resposta ideal para essa pergunta proposta? Eu acho que... Vou começar pela terceira. Ideal... Eu acho que não tenho condição de colocar dessa forma, porque a amplitude vai depender de cada um. Então, se você é uma pessoa, digamos, com sim large, né? Obviamente, você vai ocupar um espaço maior. Se você é uma miserê, né? Se a pessoa vai para o lado miserê, você é tudo mais restrito, tudo mais pequenininho, não é? Então, isso vai depender muito da postura holopensênica da pessoa. E por isso que eu não posso definir assim, ser bem, né? Agora esse enorme eu procuro ter uma atitude maior, ocupar mais espaço. Só que aqui eu acho que a gente tem que entender que não é maior, é enorme. É aquela, sabe aqueles palacetes assim que você tem espaço sobrando? Eu entendo que seja isso. Nem é diminutinha, né? Diminuta, não, que é... mas é assim... Ou enorme. Eu acho que esse enorme... Não, veja, mas a minha interpretação não está ligada diretamente ao espaço em si. Ah, entendi. Entendeu? É exatamente uma derivação da citaciologia. Ah. Então, eu interpretei dessa forma a ortopensata, por isso que eu coloquei, para alertar as pessoas que às vezes ela pode estar no kitnet, e a ampliação do espaço dela ser bem grande. Ah, agora eu entendi. E eu acho que é essa a mesma ideia. É porque eu estava trazendo para o espaço aqui, né? E pode estar num palacete e ser muito... Isso, entendeu? Então, foi assim que eu entendi a Isso é ótimo, essa interpretação. Então, não é o espaço físico grande. Não é o espaço físico. É o físico. espaço dela, espaço mental exatamente. dela. Até porque, como a frase enfática diz, né, precisa ter a arquitetura, o holopensene e a inteligência evolutiva. Não, essa interpretação sua está excelente. E a segunda, o escritório. É o que eu, quando eu li assim, é o que eu tento estabelecer no meu escritório. O holopensene como nexo evoluída. Não que eu seja nenhum especialista nisso, mas eu acho que você vai para o escritório com a intenção de escrever uma GESCOM, que você vai estar bem intencionado, que você procura fazer suas reciclagens íntimas, você está ali com aquele foco, eu acho que chega bem perto, né, sem ter experiência, mas eu acho que chega bem perto de uma Comunex evoluída, né? E aí, de novo, aqui é um escritório com um pensene mais evoluído, né? Sim. Na fatologia, página 7, nona linha, favor fazer uma abordagem
sobre a proteção ao interesse econômico lesivo ao utente. Pois é. Eu tenho um incômodo íntimo em relação a isso, porque o que eu vejo na minha profissão é a priorização do interesse econômico sobre as pessoas. E aí toda a produção arquitetônica, não vou dizer toda, mas é o que mais prevalece, é exatamente o interesse econômico. Então, você sabe que aquele espaço é muito exíguo, não dá para você desenvolver bem a sua família, mas bota o mínimo possível. Tudo que tiver mínimo no Código de Obras, aí vai. O quarto da empregada quase que não cabe a cama, né? Então, ela dorme em pé, né? Exatamente. Está vendo que aquele piso é bem escorregadio, mas foi o mais barato, então vamos colocar aquele mesmo. Então, isso, é sempre pelo lucro máximo. Não é o lucro ótimo. Eu não estou dizendo aqui que ninguém deva ter lucro. Não, tem que ter lucro. Né? Tem que ter lucro, ninguém vai trabalhar de graça, mas o lucro máximo, tudo que for máximo, tem um material que é menos tóxico, outro que é mais tóxico. O mais tóxico é mais barato, então vamos colocar esse. Então, é isso que me incomoda. Isso realmente me incomoda. Eu acho que é questão assim de redimir, né, a minha ficha e ter que falar sobre essas coisas. Isso. Na fatologia, página 7, última linha, poderia explicitar sobre a integração do espaço vital ao fluxo cósmico, como alcançar tal integração? É a última linha, né? É a última linha. Eu tinha colocado, essa ideia me veio com o verbete ponto cosmovisiológico, da professora Miriam Kurtz, né? E, assim, eu achei aquele verbete maravilhoso, porque me ampliou muito a visão. Foi uma outra forma de pensar, porque tudo que nós temos, mesmo que seja pequenininho, aquele ponto, ela contém ali uma realidade cósmica. Se você for ampliar o entendimento daquela situação, você chega numa realidade cósmica. Então, a minha proposta, um espaço protetor, conforme está sendo sugerido aqui, você, a partir disso, do espaço protetor, fica mais fácil de você entrar no fluxo cósmico, porque você está evoluindo, você está produzindo, você está tendo os melhores pensenes. Então, óbvio que você vai entender melhor esse fluxo, na minha concepção, né? Ótimo. Na parafatologia, página 7, quarta linha, poderia citar alguma percepção relacionada com a memória energética positiva das paredes e a psicometria preventiva de elementos decorativos? Olha, essa da memória, na verdade, eu li primeiro no livro e depois eu comecei a perceber que eu já tinha vivenciado isso. Quando eu comprei meu apartamento, o quarto de casal tinha 2 camas enormes de casal, ninguém usava, o banheiro estava completamente entupido. Então, era assim, estava deixado de lá. Então, eu quebrei tudo, troquei todas as canalizações, fiz outra ambientação, apliquei o feng shui. Mas o que acontece? O quarto de casal é o ponto mais difícil da minha casa. É o que eu tenho que colocar mais energia, porque eu sinto que ele ainda está impregnado com aquela situação. A moça tinha se divorciado, vivia sozinha no apartamento com o filho, e coincidência ou não, sincronicidade ou não, eu também me divorciei. E não durmo no quarto casal. Eu durmo no quarto de hóspede. Eu me sinto mais acolhida no quarto de hóspede, no quarto casal. Aí eu vendi todos os móveis que estavam lá, vou pintar e vou fazer uma outra reurbanização lá e botar muita energia, porque eu já fiz a técnica da visualização parapsíquica e eu vi que lá no banheiro do casal tinha um redemoinho assim, consumindo a energia. Entendeu? Então, isso aí eu acho que é memória da parede, memória das paredes, que eu li esse conceito no livro As Casas que Matam. Mas não casas de câncer, alguma coisa. A gente tem também um conceito aqui, que são as energias gravitantes, sim, né? Sim. Deixa eu ver aqui, se eu procurar o livro. Casas que Matam, é referência 5. São experiências, ele conta, não tem nem bibliografia, só experiências dele que ele vai contando esses casos todos.
Interessante, né? Então, qual era a outra? A memória da parede. E a psicometria preventiva de elementos decorativos. Sim, esse é o ideal, né? Quando você ganha um presente, quando você vai colocar lá uma decoração na sua casa, não custa nada uma prevenção. Como é que você se sente em relação àquela peça decorativa, né? Porque às vezes tem que ver muito a origem da peça. É uma coisa nova, você pode comprar até na loja, é uma coisa nova, mas aí vem de um trabalho escravo, né? Você vem depreciação da natureza, tem alguma coisa de algum animal, experiência animal. Então, tenta sentir aquele objeto para ver se ele é positivo, se não é. Assim, em matéria de decoração, meu ambiente é bem clean, porque por vias da dúvida, menos interferência, mais, né? Na parafotologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, comentar sobre o espaço, a rememoração da holobiografia. Quando você tem um espaço mais limpo, a energia está mais fluindo, a energia mais tranquila, óbvio que você se desreprime, como tem aqui na descompressão e desrepressão, você está mais suscetível a ter recordações mais, digamos assim, mais saudáveis, né, do que nosográficas. Na coloquiologia, página 6, primeira e segunda linhas, favor explicar o ato de virar do avesso o ato de virar do avesso o projeto e a predileção em ter o mais do mesmo em relação ao tema. Pronto, o ato de virar do avesso o projeto, eu acho que eu abri explicando essa situação, porque nós, arquitetos, temos uma forma bem sistemática, muito padrão de projetar, seguindo aquelas ordens, aqueles preceitos, né, do modernismo. Então, para você projetar, para conseguir um espaço protetor, você tem que realmente fazer reciclagem. Foi os meus autoenfrentamentos, né, pensar um pouquinho diferente. Que eu ainda não estou avançando muito, não. Mas, pelo menos, eu já estou mais atenta sobre os meus condicionamentos. Isso é uma coisa que vai demorar muito tempo. Até uma amiga disse, Sônia, por que você não vai para a universidade para começar a falar sobre essas coisas? Eu disse, acho que ainda não é tempo. Eu tenho que ter mais experiências, né? Ser mais assertiva nas situações, ter mais comprovações para eu poder ir para a universidade falar sobre esse assunto, né? Porque, basicamente, se você vê, o espaço protetor é assim, energia, holossoma, é o paradigma consciencial aqui. Então, para você falar sobre isso, precisa ter muito abertismo, né, para as pessoas. E qual é a outra? A predileção em ter o mais do mesmo em relação ao tema. Não. Sim, isso aqui vai muito na questão do antibagulismo, né? Então, é você priorizar o essencial para você. É verificar quais são as minhas necessidades. O que é que eu preciso fazer? Mesmo que não seja intermissivista, que não tenha PROEX, mas tem algumas situações, mesmo a pessoa que não está nessa área, né, com essa preocupação de ser completista, precisa pensar, o que é que eu preciso fazer na vida? Então, você vai ambientar, vai adequar seu espaço a isso. Na filosofia, página 6, discorrer em relação ao tema sobre o exposto, o máximo de bem-estar ambiental para o número máximo de consciências. Pois é, essa seria a filosofia do espaço protetor, porque você levando em consideração esses registros que eu fiz aqui no verbete, você vai ter o máximo de bem-estar ambiental. E, óbvio, que seria o máximo para as consciências. É o inverso do que nós temos hoje. Nós temos o máximo de mal-estar ambiental para o número máximo de consciências. Então, é trocar o chip, né? Tem que trocar o chip. Em Fatologia, página 7, 11ª linha, de baixo para cima. Poderia explanar como podemos medir o cuidado às variáveis física, química e radioativa do nosso espaço protetor, quando se mora em apartamentos em grandes cidades ou capitais do mundo? Ela está falando com você de Madrid, tá? Uhum. É assim, você pode observar,
Porque, pronto, impedir, eu acho que quem mora numa grande cidade, quem está morando num condomínio, o apartamento já foi construído naquelas ideias mais antigas, né, da arquitetura, não vai conseguir impedir. Mas, se você tiver consciência, começar a analisar como é a parte física do teu apartamento, né? Como é que você sente a energia de lá? Como é que quais são o eletromagnetismo? O que é que você tem? Você tem um Wi-Fi? Você tem muito material eletrodoméstico? Você usa tudo ao mesmo tempo? Você está se sentindo dentro de um forno micro-ondas, né? Que é mais ou menos essa sensação. Então, se você avaliar inclusive eu estou fazendo uma relação de 69 megapensene trivocabular, que é como se fosse um checklist das variáveis todas que você pode analisar. Obviamente que vai ser muito difícil você clicar todas e ter uma prescrição e resolver tudo. Mas aí você tenta avaliar o que é mais prejudicial, né? Vai colocando. E tem, como eu vou mostrar novamente esse livro. Esse livro aqui, o grande livro da Casa Saudável, tem N sugestões. Ele é espanhol, né? É espanhol, mas o livro está em português. Não, sim, mas é porque ela está na Espanha, de repente ela consegue. Sim, pronto. Então, eu vou mostrar novamente. Esse livro aqui, se você ler, você vai entender e tem muitas soluções para evitar esse tipo de situações. Inclusive, essa frase eu tirei exatamente, foi uma síntese do livro. Então, ele é muito interessante. Na parafotologia, página 7, segunda linha de baixo para cima, explicar como traduzir na prática o cenário assistência de réus no espaço protetor. É mais ou menos o que eu já expliquei, o palco, a liberação de interpensão do grupo kármica. A causa é a mesma. Você está num espaço mais homeostático, então, obviamente, você pode fazer melhor assistência. E sem contar que o espaço protetor é um espaço reeducador, né? Tanto em conceitos quanto em possibilidade de fazer assistência. Porque você está mais homeostático, você está recebendo uma influência mais homeostática. Você não está em qualquer espaço. Nossa, quando você tem alguma sensibilidade eletromagnética ou química que seja, sensibilidade multiquímica, você entra num espaço, o primeiro momento, assim, os primeiros momentos até o teu organismo se adaptar com aquele malefício, você fica meio transtornada, assim, você fica meio fora de órbita, sabe? Então, tudo isso que você falou aqui, dificuldade de fazer um EV, sim. Tudo fica mais intenso, dificuldade de raciocinar, tudo mexe com todo o seu holofote. Rosa, você acha que eu teria escrito isso se eu não tivesse esses problemas? Eu tenho sensibilidade também, me dá logo uma dor de cabeça aqui, um peso, eu fico logo irritada. Como é que eu vou assistir alguém dessa forma? Se eu estou sendo agredida. Não, primeiro você tem que se assistir, né? Não é? Com toda a dificuldade de fazer o estado vibracional, você tem que fazer um estado vibracional. Você tem que colocar a tua mente em foco mais homeostático para você sobreviver àquela situação ali, né? É a mesma coisa se você for para a natureza. Não é muito mais fácil fazer um estado vibracional, porque a energia imanente te ajuda, né? Bom, a efeitologia, na página 8, o efeito dos traços pessoais nas próprias intervenções espaciais. 8. Na efeitologia, página 8. Sim. Qual é a linha? Não está dizendo aqui, mas... Já peguei. Os efeitos dos traços pessoais nas próprias intervenções espaciais. Então, eu iniciei a apresentação do verbete. Exatamente isso. Qual era o efeito? Como arquiteta, eu estava com muita rigidez, seguindo muito as normas, os códigos de obras, a legislação. Então, tudo assim, muito certinho para ser aprovado na prefeitura e nos demais órgãos, né? Então, esses efeitos, obviamente que não era a melhor solução para os meus clientes, né? E também tem os efeitos não só do profissional, mas também da própria pessoa. E a intervenção ela tem que ver como é que ela vai interagir com o ambiente dela, né?
Na pensenologia, página 6, terceira linha, favor expandir os convívio pensenes e a convívio pensenidade. Exata, a origem da ideia de colocar isso é exatamente isso. Se você tem um espaço mais acolhedor, mais confortável, obviamente que a tua convivialidade vai melhorar. Você recebe melhor as pessoas que estão dentro da sua casa também estão mais harmônicas com o ambiente. Óbvio que vão ter traços pessoais que tem sempre algum problema para resolver, mas o espaço ajuda a não acirrar a situação. Na paradoxologia, página 9, ampliar sobre o paradoxo de o espaço seguro poder não ser protetor. Eu não encontrei, mas eu vou falar assim mesmo. Porque foi a primeira conclusão que eu cheguei quando eu comecei a redigir o verbete, porque a minha intenção era falar de segurança nesse verbete. Eu estava confundindo protetor com proteção. E aí não é bem assim. Você precisa de muitas variáveis para se sentir protegida. Não é só a questão de segurança. Pronto. Eu agora, de novo, vou juntar a culturologia dessa tele tertuliana com a tele tertuliana, outra tele tertuliana, uma de Madrid com outra de Niterói. Então, vamos lá. Página 10, discorrer brevemente sobre o saber construtivo das culturas celta, egípcia, chinesa e romana. Aí a tele tertuliana de Niterói ainda complementa. Quais foram os principais legados dessas culturas com relação ao espaço protetor? Precisamente o respeito à natureza. O respeito de conviver harmonicamente a natureza. A natureza digamos assim, a base de tudo. Como eu coloquei aqui num dos mega pensenes trivocabular, natureza, deixa eu ver aqui. Natureza, provedora mater, o número 19 da taxologia. Então, nós precisamos da natureza para tudo. A maioria dos materiais de construção vem da natureza. Então, se essas civilizações, como não tinham a tecnologia, elas usavam a natureza como parceira. E não agrediam, né, como dominando a natureza. Era uma parceria. E o que acontece? As energias emanentes, a gente tem que lembrar que a nossa energia consciencial utiliza a energia emanente, né? Precisamos de energia emanente. E quanto mais evoluído nós somos, menos modificamos a energia imanente, né? Então, veja o quanto de evolução ainda precisamos, porque o que a gente está fazendo ainda é dominar a natureza. Então, basicamente, essas culturas, elas observavam e só construíam a partir da observação do local. Você acha que isso, então, é um retrocesso nosso? Nesse ponto de vista, eu acho. E nós vamos, na minha opinião, nós vamos ainda retornar. Ter sérios problemas de saúde por conta disso. Até retornar a essa situação. Até voltar. Por causa da lei do retorno. Por isso que porque está na moda a bioconstrução, a arquitetura, tal. Mas é assim, eu ainda acho que apenas está pelas bordas. A discussão ainda está nas bordas, não vai para o miolo ainda. O cerne da questão ainda não está sendo abordado. Agora, uma pergunta minha em cima da pergunta delas. Certo. Você percebeu alguma diferença entre essas culturas? Assim, o que elas predominavam? Era só essa relação da natureza com a energia? Não, eu acho que a diferença entre elas é a questão da evolução, porque elas são superpostas, né? Em épocas diferentes. Em épocas diferentes, mas o princípio era o mesmo. Na taxologia, página 11, discorrer a respeito dos seguintes itens, na taxologia. Sim. 12, gestão, restrições compatibilizadas. 26, tecnologia, prática, lógica. E 29, vizinhança, grupalidade evolutiva. Pronto. Gestão, restrições compatibilizadas.
toda gestão, quando nós vamos gerenciar qualquer coisa, mesmo que seja nosso orçamento doméstico, nossa casa, nós temos N restrições e nós temos que compatibilizar. A gente não consegue administrar tudo. Então, é ver o prioritário e colocar foco no prioritário. Tecnologia, prática, lógica. A boa tecnologia, ela é prática, ela não precisa de muitas coisas para a gente assimilar, não é? E tem que ser lógica, ela tem que ser bem aproveitada, tem que ter... Usabilidade Exatamente, eficiente. exatamente. E a outra vizinhança é a grupalidade evolutiva. Sim, isso é um pouco óbvio, né? Porque a nossa vizinhança, nós temos uma afinidade, e pela lei de causa e efeito, e de afinidade também, nós sempre vamos morar, habitar e frequentar espaços onde a vizinhança tenha muito a ver conosco. Então, precisamos também aproveitar essa localização da edificação, né? Em sindromologia, página 10, última linha, como fazer a profilaxia, a síndrome da desorganização? Primeiro, eu acho que tem que ter uma autopesquisa, você tem que ver realmente, voltar para você. Mas se você tem alguma dificuldade, o espaço, ele te ajuda a se organizar. Quando você tem um traço que é mais difícil de reciclar, começa de fora para dentro, não é? Então, se você tem um espaço organizado, prontinho, funcional, que está ali pronto para as suas demandas, você já vai começando, criando novas sinapses, vai se organizando. 7, na parafatologia, a terceira linha, de cima para baixo. A vibração pujante do campo energético em cada centímetro quadrado do lugar. Em cima dessa pergunta, assim, como que você vê a questão assim de quando a pessoa mora, por exemplo, assim, um prédio de 4 andares, um exemplo, né? A pessoa mora no apartamento do meio, terceiro, segundo andar, onde tem os vizinhos de baixo e os vizinhos de cima, né? Uhum. Como que tu vê a questão energética, assim? Porque eu sempre tive dificuldade de morar nesses apartamentos do meio, assim, né? O que tu vê, qual é a melhor forma para que a gente possa, quer dizer, a pessoa não tem condições, né, de morar num apartamento acima, né? Ou se é que também não é tão bom morar acima de todos. Tu já fez uma pesquisa a respeito disso? Eu vou dizer a minha experiência. Porque, assim, quando eu coloquei o campo energético vibrante em cada centímetro quadrado da parede, isso é uma representação do espaço protetor. É que ele está homeostático. A energia está boa, está fluindo, está andando, né? Não tem nada estagnado. Mas para que aconteça isso, tem, óbvio, a interferência dos vizinhos do lado de cima, de baixo, né? Então, eu também tenho esse problema. Mas o que é que a gente tem que fazer? Blindar o nosso local, nosso espaço, né? Colocar sempre a nossa energia, estar sempre atento. Isso é um trabalho quase que diário, mesmo que fazer a faxina. Nós temos que fazer a faxina diariamente, né? Tem aquelas faxinas diárias, semanal, mensal, mas eu acho que isso é fundamental, porque há muita interferência. Porque, veja, o apartamento tem no máximo, outra vez, a indústria da construção civil, no máximo 2,60 pelo Código de Obra. O ideal seria a gente ter, assim, 3,5, né? Porque aí ficaria É claro que a energia não tem distância, mas quanto mais perto, mais forte fica. Então, nós não temos essa condição. Então, só tem uma solução, é a gente se empenhar em colocar a nossa energia ali para predominar. E, de quebra, né, como vai sobrar energia, ajuda os outros. Bem? Na parafatologia, página 7, penúltima linha. Favor esclarecer o cenário à assistência de consréus. Achou? Parafatologia, página 7. Parafatologia, página 7, penúltima linha. Sim. O cenário à assistência de consréus. Pronto. É a segunda vez que pergunto isso, né? Porque, veja, qual é o meu raciocínio? Você precisa estar bem.
você precisa ter um espaço que contribua com você. Você precisa estar com a energia tranquila. Então, se você tem um espaço com esses cuidados, você está pronta, está mais predisposta para ajudar quem precisa. E eu vinculei esse espaço protetor, que eu chamei até do ponto cosmovisiológico, do max mecanismo multidimensional interassistencial, à disposição da Reurbex, né? Na Principiologia, página 8, terceira linha, poderia exemplificar o princípio de espaço influenciar na otimização do tempo evolutivo? Estou um pouquinho atrasada aqui. Principiologia, página 8, Sim. terceira linha. Ah, tá bom. Poderia explicar o princípio de espaço influenciar na otimização do tempo evolutivo? Pois é, já fizeram uma pergunta sobre a questão da organização, não é? Então, se você tem um espaço pronto, por exemplo, imagina se eu vou para o meu escritório, aí tá sujo, tem um monte de papel lá para arrumar primeiro, então não tem um lugar para colocar o telefone não está funcionando. Então, em vez de você se preparar para fazer uma GESCOM, você vai ter que arrumar primeiro aquilo para poder voltar para o teu trabalho. Então, a evolução precisa ter eficiência. Inclusive, eu coloquei, porque eu fiz 69 megapensantes trivocabular, mais 10 são do professor Valdo, né? E o que ele coloca aqui o número, deixa eu ver, número 61, organização, primeira lei. Então, a proposta do espaço protetor é exatamente a edificação estar à sua disposição na hora que você precisa. Você não pode perder tempo evolutivo ainda para estar arrumando as coisas que estão lá desorganizadas, né? Sônia, fala um pouco ali na página 11 do item 4 da caracterologia, que é o usuário evoluciente. O item 4, taxologia? Não, da sim, caracterologia. certo. Que é sobre o usuário evoluciente, Pronto, que une a habilidade do espaço à evolução. Foi bom você me perguntar isso, porque senão ia passar em branco, né, a caracterologia. Porque o que eu observei? Para um mesmo assunto, tem várias visões, várias maneiras de interpretar a situação. Então, eu fiquei pensando, como seria o produtor? O produtor, ele só pensa em cumprir as normas, que é aquilo que eu disse da indústria da construção civil, né? Cumpriu as normas, para ele está bom. Então, ele só afiança a habitabilidade do espaço. Quer dizer, tem que ser habitável por causa do Código de Obras. O gerenciador, o foco dele já é ele manter o que está funcionando, né? Já é uma outra abordagem. O usuário eletronáutico, que não está pensando na multidimensionalidade, ele só usufrui. Tá legal, o espaço está habitável, ok. Vou para casa, vou fazer um churrasco, alguma coisa assim, tá? Ele tem tudo à mão. Mas, no nosso caso, o evoluciente, ele avalia a proteção para-percebida pelo bem-estar holossomático e a ação interassistencial na assimilação do espaço. Então, ele une a habitabilidade do espaço à evolução, que é exatamente a síntese do espaço protetor, né? Você é uma pessoa que está com foco na sua ProEx, com foco em se melhorar, então você, tendo o espaço como um aliado, você vai assimilar esse espaço como, como é que eu posso dizer, como um coadjutor evolutivo. E aí você tem condição de pensar mais na evolução. Eu não sei se eu consegui te explicar, sim, mas esse foi meu raciocínio, né? Porque nosso foco é diferente do foco de quem está só na SOCIM. E como que você vê a questão da multidimensionalidade também nesse aspecto de também perceber o espaço além do espaço físico, né? Acaba sendo uma variável a mais. Assim. Exatamente. Na minha percepção, o espaço protetor, ele reverbera, né, em outras dimensões, porque ele está tratando do holossoma. Então, ele está
ele está reverberando, a energia dele está reverberando em todas outras dimensões. E por isso que eu coloquei na parafatologia todos esses ambientes aqui, ó, evolucionário, convivário, cognitário, parapseptário, projetário, gestionário, porque ele favorece a todas essas atividades. Legal, obrigado. Posso perguntar? Eu gostaria de perguntar à verbetógrafa se ela, por acaso, conhece o livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação. Não conheço. Não conhece, deixa eu anotar aqui. Vale a pena. Muito bom. É uma japonesa. E queria fazer uma pergunta também. Você poderia repetir, por favor? É Marie Kondo, com K. Ela, sim, tem uma prática muito boa de orientar, assim, para você organizar o ambiente interior. Uhum. Muito Então, bom. qual é o título, qual é o nome do... A Mágica da Arrumação. Por falar nisso, só um momentinho, porque eu quero aproveitar a sua participação. Eu li o Antibagulismo energético da professora Kátia Aracaki. Achei aquele livro excelente, porque de uma forma super simples, ela aprofundou bastante o assunto. Então, eu fiquei encantada da forma dela escrever, que é uma meta que eu tenho, de escrever simples e profundo. Ela sabe escrever verbete. Não é? Então, eu queria... Eu não sei se eu cheguei atrasada, não sei se já houve essa pergunta. É na parafatologia, na 5ª linha de baixo para cima, é o palco à liberação da interprisão grupocármica. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre. Não, eu já respondi, mas eu gostaria de aprofundar, de reforçar, porque eu acho que esse item, o palco à liberação da interprisão grupocármica e o cenário assistência de Conréus, que já foi perguntado 2 vezes, eu acho que é a síntese do verbete, é o que eu gostaria que as pessoas refletissem para ver o ganho do espaço protetor nessas 2 situações, porque facilita, você está bem consigo mesmo, você não tem interferências energéticas mais sérias, né? Você está lá praticando, a sua energia, eu pensei na evolução, é evolutivo, de fazer assistência. Então, veja, é quase, se você for, porque assim, eu pensei, antigamente, assim, quando eu pensei logo no espaço protetor, eu disse, poxa, tinha que ser um holopensene assim das I6, das edificações conscienciocêntricas. Aí depois eu me dei conta, poxa, mas por que nós não podemos ter um holopensene das edificações conscienciocêntricas dentro da nossa casa? Por quê? Basta quando a gente vai para uma edificação fazer o voluntariado, vai para os laboratórios, não é? Então, qual é a energia? Aquela energia não é a melhor possível? Não deixa a gente mais inteligente, mais aberta, mais tudo? Isso não facilita a nossa atuação na Reorbex? Então, eu disse, nós podemos ter também um holopensene daquele, um espaço daquele, que não tem nada, o que eu estou propondo aqui não é nada muito rebuscado, que vá gastar muito, é simplesmente ver com outros olhos, que é o olho do paradigma consciencial, que faz toda a diferença quando a gente está querendo acertar, evoluir, assistir, o holopensene já muda, e aí abre o nosso paracérebro, já fica até melhor de fazer o download, né? E aí nós podemos ter ideias originais, nós podemos sair da caixinha, sair do quadradinho, né? Aí eu queria... sim, a Regina está me dando aqui a dica, principalmente sem os bagulhos energéticos, que é muito importante. E isso nos prende ao passado. Muito obrigada, Regina. Então, aí, dando continuidade, gostaria de saber se a verbetógrafo tem assim uma orientação para construções assim que tem vista para cemitério e a influência assim que causa, né, nas pessoas que moram nesses lugares com vista assim para o cemitério. O problema principalmente para o tenepsista.
Uhum. Olha, o problema não é só a vista, né? O problema é a energia que está lá. Pronto, essas civilizações que eu citei aqui no verbete, elas evitavam locais de cemitério, matadouros, toda essa situação que hoje nós também sabemos que não é a melhor energia para a gente morar, né? Mas se a pessoa está ali, não pode sair, então eu acho que digamos assim, a postura mais inteligente é se fortalecer e contribuir para a melhoria dali. Porque se a pessoa for tenepsista, com certeza, vai melhorar alguma coisa, vai fazer assistência. E aí vai reverberando, vai melhorando. Uma vez eu disse para o professor Valdo que eu preferia morar perto do cemitério do que perto de uma antena celular. Para mim faria muito mais mal à minha saúde. Sim, porque você faz tenepse, você mais cedo ou mais tarde, você assistiria aquelas consciências, né, que possivelmente então estão ali. aprenderia a conviver com ela, né, porque ela é igual a mim, né? Exatamente. Entendeu? Só que ela está sem soma e eu estou com soma. Pensando bem, eu acho que você tem razão. Mas, assim, só para lembrar, assim, o professor Valdo sempre contava, né, que quando ele era pequeno, os pais mudaram para uma casa que foi feita em cima do cemitério. E quando os pais tocavam música à noite e tal, que ele via as consciências em torno. E ele, pequeno, ele tinha medo e tal. Mas aí depois foi passando. Então, assim, olha, a gente tem esperança, né? Porque ele conseguiu sobreviver. Sim, com certeza. E ninguém vai para o local por acaso, não, né? Alguma afinidade tem ou algum trabalho tem a fazer ali, né? E nesse livro, o grande livro da Casa Saudáveis, ele fala sobre isso também. Matadouros, cemitérios. Não, isso é uma energia bem... Eu acho, por exemplo, matadouro pior do que um cemitério. Então, assim, eu acho, como ela falou, se puder mudar, muda, mas eu não vejo assim... Não é questão de se fortalecer, investir mais, para ficar mais... poder fazer uma assistência mais qualificada. Também depende do cemitério, né? Se for um cemitério no interior, é menorzinho. Agora, se for lá do Rio de Janeiro, que você mora no Rio de São João Batista ali, o negócio ali tem que ter muito tenepsista para... Você mora ali, né? Então, ali o negócio é mais difícil mesmo. Então... A minha filha mora em Berlim e eles têm cemitérios na cidade toda. Então, tem 21 cemitérios dentro, no meio das residências. O que eles fizeram? Transformaram em praças. Praças muito arborizadas, né, para caminhar e tal. E aí, quando a minha filha chegou lá, um dia nós fomos passear e ela disse: mãe, eu acho tão esquisito esse lugar. Tem uma coisa que eu não gosto, principalmente no final da tarde. Eu já vi umas plaquinhas no meio aqui do jardim, porque não é tão... A mata cresceu tanto, né? E eu desconfio que tem alguma coisa assim. Eu entrei no meio para ver, né? Cheio de plaquinhas, que foram há pouco tempo, as pessoas foram enterradas lá. Então, tinha placa de 85, 75, né? Bem recente, né? E ela diz: mãe, não vou nunca mais passear por lá. E são praças, são cemitérios que eles chamam cemitérios públicos ou coletivos, né? Então, é bem conhecido lá. Eu lembrei com a tua fala, aí eu me lembrei que eu li, ou foi nesse livro do Mariano Bueno, ou foi a Casas que Matam, que ele diz o seguinte, que o mais inteligente seria que as prefeituras, os órgãos públicos tivessem pessoas especializadas em analisar esses aspectos. Nesses terrenos, a questão da energia, do solo, das antenas. Por quê? Eles fariam regras para que não pudessem construir nessas áreas que ofereciam algum tipo de risco. E aí iam diminuir o gasto com a saúde, com a previdência social. Então, essa é uma ideia assim, possível, não é? Mas ninguém quer fazer isso. Do ponto de vista mental, multidimensional, a gente sabe que pode ser até endêmico, né? Porque, imagina, uma quantidade muito grande de consciências ali que ficam
presas ali, aquilo ali... E a questão da contaminação do terreno também. Do terreno também, contamina a água, contamina tudo. Exatamente. Né? Então, a gente teve... a gente tem que cuidar disso, né? Porque dependendo do terreno, aquele soro, né? O líquido que sai. Pois é. Então, aquilo ali pode pegar a corrente da água. Enfim, é uma série de problemas que a gente tem que ter cuidado mesmo. Pode fazer sua pergunta. Ela está lá há um tempão querendo fazer a pergunta. Oi? Oi? Ok. Então, não, é simplesmente um aporte. Eu estava pensando, primeiro com o do cemitério, eu estava pensando por que um cemitério poderia ser patológico e aí, de alguma forma, essas consciências que ficam ligadas ao cemitério são porque não conseguem deixar seu espaço em que viviam antes, que era o soma, né? Então, eu acho que todos os espaços têm seu tempo, não? Para poder estar ali, tanto como corpo físico, como um espaço, uma sala, uma casa, enfim. E outra coisa que eu estava lembrando, enquanto você falava, é que o professor Valdo falava alguma vez sobre a organização. E ele falou que uma comunex evoluída nunca vai estar em um espaço desorganizado. Em um espaço desorganizado pode ter amparador, mas nunca vai estar construída uma comunidade evolutiva em um espaço completamente desarrumado. É mais fácil ter uma afinidade com a baratrosfera. Então, de alguma forma, ou seja, essa exteriorização do desordem é também pues sí, es como uma reflexão dos hábitos tanto extrafísicos como intrafísicos, né? Só isso. Concordo Não com é você. pergunta, né? É só um comentário. Vamos então terminar aqui Pois as não. perguntas. Teoriologia, página 8, segunda linha. O que é a teoria dos campos mórficos? Olha, eu sempre gosto de colocar nos meus verbetes assim, essas coisas mais adiantadas da SOCIM, da ciência, porque eu acho que, como fica na internet, então pode ser que consigam e, ao mesmo tempo, eles vão ler isso aqui e vão desenvolver, né? Porque o que é a teoria dos campos mórficos? Basicamente, é a questão da energia. Fizeram experiências lá uns ratos que aprenderam a pegar lá a isca dele de uma forma mais eficiente. E aí, o outro cientista, mais no futuro, pegou aquela experiência e quis reproduzir para os ratos mais novos, né? E eles viram que os ratos não tiveram que aprender tudo de novo. Eles já sabiam do ponto que a experiência, porque foi anos de diferença. Eles conseguiram evoluir a partir daquele ponto. Então, é o que a gente já sabe. Está aí, o conhecimento está aí, né? A energia está aí, e pega quem quer. Então, por isso que eu vou inserir no verbete, que de repente alguma pesquisador dessa área consegue ver, e aí vai ampliar para a conscienciologia, né? Isso tem a ver com os morfopensenes também, né? Se você, por exemplo, vai morar num local que foi uma antiga delegacia, ou foi num antigo hospital, então todos aqueles pensenes que foram gerados ali, eles ficam impregnados nas paredes, nos locais, e a pessoa ela passa mal ali, então não é nem consciex, não existe ali. Em tese, vamos dizer, que não tivesse consciex, em tese. Os pensamentos, as dores, as torturas, tudo aquilo, tanto positivo quanto negativo, também pode ser um lado positivo, foi uma biblioteca. Você vai morar num local que foi uma biblioteca, então aqueles pensenes, eles ficam impregnados na toda a região. É uma energia gravitante, né, que a gente já falou. Sim. Inclusive, eles falam também a questão que existe realmente essa questão da ideia, tá aí, porque aí cita as formigas e as abelhas, porque elas passam gerações e gerações fazendo aquilo, mas cada uma delas sabe que é o papel delas. Então, elas captam isso e elas não têm ideia do todo, do conjunto. Cada uma faz seu pedacinho. Tanto que o Valdo até citou um caso de uma igreja que tinha lá em Angra dos Reis, né, que houve um processo de aborto, um monte de coisa, e eles queriam que o Valdo limpasse a igreja. Ele falou assim, esquece, isso aqui é só derrubando. Tem situações que você não tem como você ir lá e ficar exteriorizando a energia para ver se muda. Aquilo é tão forte, está tão impregnado nas paredes, que a saída é a destruição cosmoética. Você derruba tudo aquilo e levanta o outro, né?
Não tem outra saída. É uma curiosidade que eu queria perguntar para a verbetógrafa. Você tem ideia assim, de quando surgiu ou por que surgiu as edificações, esses edifícios altos, assim, acima de 3 andares, que hoje, da história da arquitetura? Você tem ideia? Olha, por que surgiu, como surgiu? Qual a justificativa? A justificativa é o poder. Quanto os palácios, todos têm pé direito muito alto. Primeiro começou com as igrejas, nos templos, né? Que dá aquela ideia... É pé direito, você perguntou? Ou não é o pé edifício? direito? É edifício é o pé alto. É pé direito alto ou edifício com muitos andares? É muitos andares, prédio com muitos andares. Isso é na época moderna, exatamente já é agora, o século passado para cá, já é exatamente para aproveitar o terreno. Os terrenos foram ficando cada vez mais caros, né? Sempre o metal. E aí tem que aproveitar ao máximo. E hoje em dia, assim, na Praia de Boa Viagem, onde eu e Regina moramos, tem prédios assim, com 30 andares, 38, a gente olha assim, dá uma vertigem, porque são bem fininhos e muito alto. Então, olha para a praia, assim, nossa, não quero nem ver. E imagina, porque o valor do terreno é altíssimo. Posso falar uma coisa? Eu fiquei pensando no que você falou sobre os ratos, esses experimentos que faziam. E aí, há algo muito interessante no cérebro, que são as neuronas em espelho. Então, cada vez que eu vejo alguma pessoa fazer alguma ação, essa ação se repite em meu cérebro, sem eu precisar fazer essa ação. As mesmas partes que se ativam para realizar a ação, se ativam em meu cérebro sem realizar essa mesma ação. Então, eu penso assim que a Cognópolis é um espaço assim, em onde uno aprende muito mesmo sem fazer as coisas, sabe? Ou seja, como o exemplo dos outros, por exemplo, o professor Valdo e muitas pessoas aqui que têm um nível evoluído muito alto, refletem em nós, refletem intrafisicamente e refletem também extrafisicamente, como muda nossa paragenética de alguma forma, porque isto, de alguma maneira, a Cognópolis é um espaço protetor, ou seja, cá todo mundo vem desde seu nível evolutivo, mas todo mundo vem a tentar acertar. E isso já é uma intencionalidade que constrói um espaço assim, que modifica a paragenética. Sim, depois de concordo. muito tempo. Agora, só que os campos morfos estão um pouquinho atrás, né, da conscienciologia. Obviamente que o paradigma consciencial está muito na frente, muito mais avançado, né? Mas a minha intenção de colocar é exatamente mostrar para quem não, digamos assim, não estuda o paradigma consciencial, pelo menos se ouviu falar em campo mórfico, já tem alguma base. Eles estão percebendo essa influência das energias, né? Exatamente. Continuando aqui, gente, na binomiologia, página 9, terceira linha. Poderia explicar o binômio moradia criada artificialmente, moradia amadurecida progressivamente? Sim, porque o que é que a gente observa agora, pelo menos na minha prática profissional? A moradia fica pronta, aquele projeto assim pronto, tudo já entrega assim, preta por ter, né, ao usuário. Só que a moradia mesmo, o que eu estou propondo aqui, a moradia amadurecida progressivamente, é aquela que a gente vai construindo aos poucos, a gente vai colocando nossa marca, nossa personalidade, nossa singularidade. Então, tem pessoas que, às vezes, clientes dizem assim, mas eu quero a moradia igual, quase uma loja, um showroom. Entendeu? Então, aquele negócio assim, bem artificial. Mas a moradia mesmo que eu estou propondo é exatamente a gente ir construindo. São traços de nossa personalidade que nós estamos ali materializando. E isso leva tempo. Você diz o recheio decorativo, sim, né? O recheio. Crescendologia, página 9, segunda e quarta linhas. Como se desenvolve o crescendo conforto ambiental, produtividade existencial e o crescendo exigência mínima e excelência máxima?
Conforto ambiental. Página 9, segunda e quarta linha. Conforto ambiental e produtividade existencial. O conforto ambiental é básico para a nossa exigências holossomáticas, não só do soma, mas do psicossoma, do energossoma e do mental soma. E com esse conforto ambiental mínimo, nossa produtividade cresce. E, obviamente, se bem orientada, bem intencionada e direcionada para o ProEx, nossa produtividade existencial fica mais viável, né? Qual é a segunda, Rosa? É o crescendo, exigência mínima e excelência máxima. Pronto, isso aqui exatamente. Isso depende do autoconhecimento, porque você vai colocar ali o mínimo, não precisa estar entulhando as coisas, ter três televisões, 3 computadores, e não precisa estar entulhando, é o mínimo. Às vezes você precisa de ter um suporte para quando um quebrar, você está ali repondo e não parar seu trabalho, né? Mas para que 3, 4? Vários tipos de equipamento praticamente para a mesma finalidade. Então, isso, apesar de pensar que menos, mas na verdade é uma excelência máxima. Você vai construir o máximo com aquele mínimo. É o mesmo que o menos é mais. Tá, e tem a ver com paradoxo. Vê se não tem a ver com paradoxo, página 9, que o Teletertuliano pergunta. É o paradoxo da simplicidade complexa, mega funcional e sofisticada. Não tem Exatamente. Porque a simplicidade funcional mesmo, ela é complexa. Você, até numa ideia, você vai escrever, você começa com muita coisa, tal, você vai simplificando, fica aquela essência. É complexo, aquela essência. Pronto, o livro da Kátia Aracá, que eu achei, cabe bem nisso. Parece livro de criança, mas quando você abre, tem muito conteúdo ali. Rosa, então, posso fazer só? A gente já está com tempo. Já está em cima, tá? Aqui na proverbiologia, eu achei super interessante, não sei se você já falou. Não. Antes de começar a criticar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa, ditado chinês. Na página da frente. Pois é, isso é bem o espaço protetor. Primeiro, você vai ter que se arrumar dentro do seu espaço para poder estar apontando o dedo. Muita gente faz assim, porque o mundo, a arquitetura, a arquitetura verde, o mundo está assim, tá acabando com o mundo, tal, mas dentro de casa, quais são as providências que a pessoa está tomando para colaborar com a própria natureza, esse próprio mundo que ela está dizendo que tem que defender, né? Então, começa pelo nosso espaço, por onde a gente tem controle, né? É como o nosso espaço também intraconsciencial. Na verdade, tudo começa pelo nosso espaço intraconsciencial. E aí a gente alarga que o nosso espaço intrafísico é uma extensão do nosso espaço intraconsciencial. Olha, a gente já estourou o nosso tempo, senão a gente continuaria conversando aqui sobre o tema. Isso sempre indica que precisa descrever mais sobre o assunto e o que você está fazendo, a gente está aguardando. Então, os seus próximos verbetes, a gente parabeniza pela sua belíssima defesa aí desse verbete. A gente agradece a todos vocês que estão aqui presentes, fazendo perguntas e jogando energias aqui. Aos teletertulianos também, a gente teve uma participação bem grande de teletertuliano. Que bom, aceitaram o meu convite para reflexão. Tá bom? Então, a gente também aguarda vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde. Sempre eu digo isso, sabe? Que são vocês, tertulianos e teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate aqui. Então, a gente precisa da participação de vocês. Tá bom? Então, a gente aguarda todos vocês e passamos para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 32 perguntas online. Hoje nós não temos recados. Para amanhã teremos o verbete Palácio da Paz, da especialidade Paciologia, com a verbetógrafa professora Anne Catrin. Obrigada a todos, estão convidados para assistir a tertúlia amanhã presencialmente
e também remotamente encaminharem as suas perguntas.